Tá. Ai, ai, ai. Nem precisou sair da sala. Ei, agora tá me ouvindo? Diga que sim. Sim. Ah, que Sim. legal. Espetacular. Meu pai, vamos começar tudo de novo, viu? Mariana, você é lenta demais, Mariana. Você tinha que ter falado mais cedo. Ó, tem 5 minutos, Mariana, de saliva gasta. Oxe, olha o tanto de aluno aqui também. Mas eu tenho que perturbar quem? Você, Mariana. Ué, Olha só. você é minha assessora para assuntos aleatórios. Eu achei que Olha. o problema. Aí que é o problema, né? A Mariana ser minha Eu tava assessora para achando. assuntos aleatórios. E eu achando que o problema era no computador, já tava entrando em pânico. Já quase jogando o computador no chão de raiva, né? Tá bom. Não, eu não, realmente eu não percebi, porque eu entrei mais assim, um pouquinho atrasado aqui e não percebi que o microfone não tinha conectado, né? E estou falando, né? Mas vamos lá, a gente volta. Tudo de novo. Então, boa noite, minhas crianças, tudo bem? Que maravilha, mais uma segunda-feira espetacular, né? Como todas as segundas-feiras, como todos os dias são maravilhosos, né? Temos que encarar o dia sempre maravilhosamente bem. Professor, mas já é a noite ótima, a noite também é um espetáculo. Você já olhou para o céu, viu que maravilhas de estrelas que tem no céu? Exatamente, é um espetáculo. Deus criou assim um mundo maravilhosamente bem, é um design fantástico. Ninguém poderia ter imaginado uma coisa tão maravilhosa como este mundo, né? Crianças, ótimo. Olá, Laura, tudo bem? Alegria, parecendo um cara de, como é que é o nome daquele cabra lá da rádio? Locutor de rádio. Então, meninas, o que que nós estamos falando? Na semana próxima passada eu comecei a falar para vocês de aromáticos. Beleza, vamos fazer um revival disso aqui, né? Qual é a característica fundamental dos aromáticos? Trata-se de ciclos, né? Onde todos os carbonos são do tipo sp2, joia até aí, né? Tranquilaço, né? Que mais? Se todos os carbonos são sp2, trata-se de uma molécula plana, tá? Que mais? Ele tem que seguir a regra de Huckel, né? 4n mais 2 igual ao número de elétrons π, né? Que são os formadores da dupla ligação. E essa regra, ela pode ser aplicada tanto em anéis, vamos dizer, homociclos, né? Anéis aromáticos homogêneos, que só tem ligações carbono-carbono, quanto aos heterociclos, né? Pode ser em monoanéis ou polinucleares. Isso aí é muito relativo, tá? Pode ser aplicável a todos, ok? Bom, para ser aromático, eu tenho que estar de acordo com as 3 verdades, não vale apenas uma, tá? Ou duas, é verdade plena, é aquele velho deitado, se somente só, tá? Então, se é todo mundo, tá? Não vale meia perna. Bom, anéis, quando nós temos alguns grupos que são considerados heterociclos, né? O que que nós temos que ter cautela? Temos que ter cautela com o par de elétrons que está aqui, ó. Se for um caso do nitrogênio, né? Que o nitrogênio que está sp3, por que que eu sei que ele é sp3? Porque ele só está fazendo ligações sigmas, né? Tá? Então, esse par de elétrons está dentro do anel. Se ele está dentro do anel, tendo, no caso, duplas ligações aqui, ele vai ressonar, né? Ou seja, esse par de elétrons vai se deslocar, então ele vai ter elétrons π suficiente para considerar que N aqui vai dar 1 para a gente, né? Ótimo. E anéis maiores também a análise é a mesma. Ótimo. Depois, eu comecei a falar para vocês das reações, né? Que seriam as chamadas substituições eletrofílicas aromáticas, né? Então, só traduzindo aqui para ficar igualzinho eu estava fazendo antes, né? Então, eu tinha aqui, ó, substituição eletrofílica, aromática, ok? Então, daí vem o nome. Então, se você estiver lendo algum texto, né, e ele falar simplesmente sear, tá? Você já sabe que se trata de quê? Substituição eletrofílica aromática, tá? Ok? Beleza, né? Então, esse era o nosso revival que eu estava comentando com vocês, né? Então, nós vamos partir daqui para o infinito e além, né? Então, vamos apagar essa parte para nós realmente falarmos da ideia de hoje, né? Eu mostrei aquele dia para vocês um pouquinho do mecanismo das reações, né? Então, eu comentei que nós podemos ter substituições com halogênio, que nós vamos chamar de halogenação, né? Com o grupo NO2, que é uma nitração, é o ácido nítrico, né? Com ácido sulfúrico, que é a sulfonação, tá? Os grupos alquilas, que é a alquilação Friedel-Crafts, e o grupo acila, que é a acilação.
Tá? E, claro, né, a hidroxilação, que é a formação de um fenol. Aí, assim, aí tem N outros grupamentos, né, que nós poderíamos discutir, tá? Mas essas são as reações suficientes para começarmos as reações de substituição eletrofílicas em aromáticos. Bom demais, né? Crianças, então, para nós começarmos, assim, maravilhosamente bem, né, vamos falar da halogenação, tá? Vamos lá, halogenação. O mecanismo de todas as substituições eletrofílicas dos aromáticos é o mesmo, é aquele mecanismo que eu descrevi para vocês, ele sempre vai se repetir, tá? Tá, ok. Deixa eu tomar uma água aqui. Como é que nós vamos proceder? Nós trabalharemos assim, ó. Primeira coisa, se é uma halogenação, quem são os halogênios, né? Principalmente nós vamos trabalhar com o cloro e o bromo. Por quê? Bom, quando se fala do cloro e do bromo, são os dois halogênios que são mais fáceis de serem trabalhados devido ao controle da reação. Tá? Por quê? Vou falar dos extremos. O flúor é muito eletronegativo, a reação com flúor é muito exotérmica, tá? Então gera muito calor, então demanda muito resfriamento para eu trabalhar com halogenação via flúor. Consequentemente, é possível o risco de explosões. Então, a gente evita usar o flúor, tá? Sem falar na toxicidade do flúor também, né? O iodo é muito grande, o raio atômico do iodo é muito grande. Lembra, o iodo, o número atômico dele é 53. O raio dele é gigantesco entre os halogênios. Então, ele demanda muita energia de ativação. A reação com o iodo junto ao aromático é uma reação muito lenta. Então, acaba assim, aí são os extremos, né? O cloro e o bromo são indivíduos assim, mais tranquilos serem trabalhados, tá? O cloro é fácil de trabalhar, o bromo é fácil de trabalhar, porque as reações são exotérmicas, mas não são tão quanto a do flúor, tá? As reações são controláveis, tá? São mais tranquilas. Bom, pode ser cloro ou bromo, ambas você vai chamá-la de halogenação. E se aparecer o termo cloração ou bromação, você já sabe de quem se trata. Tá? Mas para eu fazer uma reação de halogenação nos aromáticos, tá? É lógico, né? Isso aqui vai ser uma substituição eletrofílica aromática, tá? Eu vou precisar de usar um catalisador para isso. Ixi, eita, peraí, catalisador. Meninos, o que é um catalisador? Um catalisador, a função dele, tá, é diminuir a energia de ativação de uma reação. A energia de ativação é aquela quantidade de energia que você fornece para um sistema para que ele comece a reação. Vamos dizer assim, de maneira grotesca, está dando partida na reação, tá? Então, o catalisador, ele reage com um dos reagentes, tá? Fazendo com que a quebra da ligação ocorra mais rápido, fazendo com que a molécula ganhe um grau vibracional maior. Tá? Então, eu vou diminuir a quantidade de energia necessária para provocar a quebra da ligação. Tá bom? Então, um catalisador aqui, ele trabalha em função, vocês viram isso em fisicoquímica, né? Ou estão vendo lá em termodinâmica, naquelas paradas doidas lá, cinética, né? O catalisador, a função dele é diminuir a energia de ativação. Um catalisador não é consumido na reação, ele não interfere na quantidade e nem no tipo de produto formado, não há mudança do ΔH final, né? Quando você faz o DH final, o ΔH final, aquela que você calcula a entalpia da reação, você lembra? Lembra, né? O DH de uma reação é a entalpia padrão do produto menos a entalpia padrão do reagente, né? Aqui eu já fiz a derivada, tá? Sem usar aquela ideia da integral que vocês trabalham lá como é que é o nome? Aquele negócio na fisicoquímica. Tranquilo? Então, o catalisador, aqui no caso, nós vamos usar especificamente os chamados ácidos de Lewis, tá? Ácido de Lewis. Quem são os ácidos de Lewis? São aquelas moléculas, né, que têm a capacidade de receber par de elétron na forma de ligação covalente. No caso aqui, ó, os meus ácidos de Lewis que eu vou usar, pode ser, por exemplo, o cloreto de alumínio, né? E vamos devagar. Ih, ficou pior.
Peraí, calma, devagar e sempre. Alumínio, cloreto de alumínio. Aí, isso. FeCl3, cloreto férrico. Pode ser de bromo também, pode ser o brometo férrico, tá? Assim. Beleza. Então, esses indivíduos são ácidos de Lewis. Por que que são ácidos de Lewis? Exatamente por isso que você está pensando. Se você observar qualquer um desses indivíduos aqui, os metais, eles estão só com 6 elétrons na camada de valência. Então, eles podem receber par de elétrons. Olha só, alumínio. Alumínio é do grupo 13 da tabela periódica. Grupo 13, 3 elétrons na última camada. Se ele se liga a 3 cloros, o que vai acontecer? Você terá 6 elétrons emparelhados, né? Ou 3 pares, como preferir. Então, o meu alumínio, que é o átomo central, ou poderia ser o ferro também, ele está circundado com 6 elétrons de valência. Então, isso não gera aquela estabilidade definida por Lewis. Então, essas substâncias que estão com o octeto incompleto, eu tenho a característica, ele age, né, como chamado ácido de Lewis, tranquilo? Aí você está aí pensando, parece, você é doido, é? Como é que o cloro e o alumínio está fazendo ligação por emparelhamento? Sim, meus amigos, nem todo metal ligado a não metal equivala a uma ligação iônica, tá? Eu tenho alguns metais, aí eu estou colocando 2 casos, que é o alumínio e o ferro. Quando ele se liga a halogênios, essa ligação aí é de caráter covalente. Quando você calcula a diferença de eletronegatividade aí, dá um valor ali aproximadamente de 1,4, 1,38, né? O que é isso? Lembra, vocês estudaram isso em química inorgânica, para ser considerado uma ligação iônica, a diferença de eletronegatividade tem que ser maior do que 1,7 eletronvolt. E essa diferença de eletronegatividade aqui, ela vai dar em torno aí de 1,4. Tá? Então, são compostos covalentes. Beleza, são compostos covalentes. Tá, tranquilo. Então, posso confiar nisso? Claro, como à noite, tá? Pode sim, tá? Pode ler, vocês vão descobrir isso na hora que vocês estiverem lendo lá os livros de inorgânica, nos próprios livros de orgânica também, vocês vão ver essa definição e vocês podem pegar a tabela periódica de vocês e ver a diferença de eletronegatividade entre os ligantes, tá? Ótimo, então ácidos de Lewis, tá? Bom, o que nós teríamos aqui? Nós teremos uma substituição do hidrogênio, né, do anel, por um desses halogênios. Tá? Essa reação ocorre em multietapas, onde a primeira etapa é a etapa mais lenta, tá? E é a etapa que nós chamamos de etapa determinante da velocidade da reação. Tá? Legal. Ela tem características de SN1, tá? Ela tem característica de SN1. Característica, não é a SN1. Nós poderíamos, assim, exagerar a coisa, né? Nós poderíamos escrever que ela é uma SE1, substituição eletrofílica monomolecular, tá? Ok? Formadora de carbocátion, aquela ideia toda. Joia. Então, o que eu teria? Eu teria aqui o benzeno, né? Vamos começar com o benzeno mesmo. Eu teria o benzeno como o meu substrato, certo? Vamos fazer com cloro, com bromo? Pode ser com cloro. Vai lá, com cloro. O cloro seria o meu reagente, né? Eu teria aqui, olha, sobre a seta, um AlCl3, aqui o fato importantésimo, tá? Para você não esquecer. Se o halogênio que está aqui como reagente, tá? Ele deve figurar também como meu catalisador. Tá? Para quê? Para evitar que você tenha misturas, você forme produtos indesejados, tá bom? Então, crianças, se o seu reagente tem halogênio, cloro ou bromo, o seu catalisador tem que combinar. Se o seu reagente tem cloro, o catalisador também tem que ter cloro. Se o reagente tiver bromo, o meu catalisador também tem que ter bromo, tá? Por quê? Para evitar que você tenha a formação de produtos indesejáveis. Tranquilo? Belezão? Ótimo, eu vi que você balançou a cabeça aí, viu, Mariana? Certinho, com esse bando de cabelo enroscadinho que você tem aí. Bom, meninos, o que nós temos aqui? Depois você pode comer pipoca, eu espero. O que nós vamos ter, então? Aqui nós teremos uma substituição simples, né? Lembrando que o anel aqui, colocando o pessoal para dentro, lembrando que o anel aqui, ó, PAN, C6H6, né? Vocês estão mais do que careca de saber que é assim.
Pronto, C6H6, C6H6, tá? Eu teria uma substituição, monossubstituição, tá? Eu vou colocar um cloro aqui e vai sobrar como subproduto cloreto de hidrogênio, tá? Esse indivíduo que sai na fase gasosa, não tem água aqui, tá? É um cloreto de hidrogênio, tá bom? Bom, eu saí lá do C6H6 e passei a ter um C6H5Cl, tá? Então eu não tenho ali mais os 6 hidrogênios, eu vou substituir por um cloro. É uma reação de substituição. Eu vou descrever para vocês agora a ideia do mecanismo da reação, tá? Mecanismo. Como é que acontece? É aquele que eu descrevi para vocês, só que agora eu vou ser específico, né? Porque eu vou demonstrar para vocês, passo a passo, que cada agrupamento, né? Cada reagente faz no meio dessa transformação. Beleza? Tranquilão? Beleza, então. Vamos fazendo, subindo aqui. Se tiver pergunta, perguntem a Mariane, que é ela que vai responder todas hoje, tá? Primeiro passo. Eu vou descrever essa reação acima aqui, tá? Primeiro passo. Primeiro passo, primeira etapa, qualquer coisa nesse gênero, tá? Crianças, protocolo, a dúvida de vocês. Protocolo, hein? 3 vias de protocolo. Ó, pede protocolo físico, tá? Para dar mais trabalho, porque protocolo digital é rapidinho. Bom, primeiro passo. O que nós temos? Gente, entenda que eu estou aqui com indivíduos, presta atenção, o meu substrato e o meu reagente, ambos estão com o octeto completos. Então, não tem uma justificativa de uma reação que vai ocorrer espontaneamente. Tá? Então, é uma reação aqui que, para ela ocorrer, eu tenho que fornecer um certo grau de energia de ativação. Eu tenho que fornecer energia para que haja a partida da reação. E isso é muito lento. Então, para favorecer a reação, para que eu tenha uma reação numa velocidade considerável, eu vou usar um catalisador. Tá? Então, o que a matemática da coisa sugere para a gente? Né? Então, a matemática sugere que o cloro ligado ao cloro, certo? Na presença do meu catalisador, eu estou colocando AL, meu rei, assim, AlCl3, tá? O que nós temos? Ó, vamos pensar lá no velho e bom cloro. Cloro do grupo 17, certo? Certo. Se ele é do grupo 17, estão vendo aí que ele está com 7 elétrons na camada de valência. Quando ele emparelhou com o outro cloro, ele ficou com 8. Celtinho dentro do vidrinho, celtinho dentro do vidrinho. Então, aqui, ó, todo mundo com 8 elétrons na camada de valência, tá? Bom, devido à ação do catalisador, que ele age por uma formação de ligação, um desses pares de elétrons do cloro, ele vai formar uma ligação com o alumínio, tá? Então, é lógico, eu vou descrever 2 etapas, tá? Mas vamos lá. É como se eu fizesse esse elétron aqui, ó, ser doado para esse cloro. Tá? Então, esses 2 elétrons vão ficar com o cloro. O que vai acontecer? Eu vou ter uma heterólise da ligação, de forma que, heterólise, lembra? Heterólise da ligação, de forma que eu vou ter um cloro com uma carga positiva e eu vou ter um cloro de carga negativa, certo? Tranquilão? Como é que aconteceu isso? Esse cloro inicial aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse outro cloro está negativo, a cor dele era verde, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 7 da ligação que ele fazia e o 8 que ele recebeu do outro cloro. Por isso ele ficou na forma de um ânion. Tranquilo? Certinho? Certinho. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Vou escrever aqui do lado, depois eu volto, ó. Tá? Esse cloro aqui, ó. Esse cloro aqui, na verdade, ele vai ficar ligado ao catalisador. Vai ficar AlCl4-, ok? Na verdade, ele vai aparecer assim para você. Eu estou colocando a molécula quebradinha para você facilitar a sua visualização de quem vai ser o nucleófilo, tá? Então, vamos lá, escrevendo aqui para vocês o que aconteceu nessa história. Eu tive aqui, então, a heterólise. Peraí, calma, fica nervoso não. Vamos diminuir a espessura dessa linha. Aqui eu tenho a heterólise de
Cl2, ok? Quem é que provocou essa heterólise? Quem provocou é a própria ligação, né, a aproximação por efeito indutivo momentâneo, tá? Potencializado pelo catalisador, ok? Sim, crianças? Sim, né? Ótimo. Então, com essa quebra de ligação, o que eu formei aqui? Ó? Um cátion, certo? Como que eu chamaria um cátion nessa história toda? Exatamente, minha rei. Isso aqui é o meu eletrófilo. É o indivíduo que está com deficiência de elétrons. Conte aí, olha, ele cedeu um elétron, ele ficou com 6 na camada de valência. E me diga uma coisa, ele não pode receber um par para completar o octeto? Não só pode, como vai acontecer isso com ele. Tá? Mas por que, bem? Pensa, de quem que nós estamos falando? Dos aromáticos, né? Certo. Quantos elétrons os aromáticos têm, né? Você já viu? No mínimo ele vai ter 6 elétrons na camada nas estruturas dele, né? Naquela ligação pi. Então tem elétron pra caramba nele. Eu diminui o zoom um pouquinho, tá? Se tiver pequeno demais, vocês me falam. Bom, então, beleza. Esse foi o primeiro passo. Se tiver alguma pergunta, façam para a Mariana que ela responde, tá? Mas pode perguntar, eu tô brincando, tá? Ó, segundo passo. Vamos para o Jack. Segundo passo. Vou escrever pequeno. Segundo passo. Pronto. O que seria o segundo passo, segunda etapa e assim sucessivos? Seria o ataque do anel, tá? Do benzeno. Tá? Então eu vou pegar aqui o benzeno, trazer um benzeno aqui para cá. Ó. Pronto. Vou colocar as duplas ligações. Lembra que ele é um C6H6. Tá bom? Eu vou colocar o cloro. Mas o cloro, qual cloro? O cloro cátion, né? Lembrem-se, tá? Que essa reação ela ocorre todo mundo ao mesmo tempo, tá? Aqui é a forma de descrição nossa que a gente faz etapa por etapa, tá bom? Não é assim, ó, a primeira etapa ocorre num frasco, a segunda etapa vai ocorrer em outro frasco. Não, tá todo mundo junto em um vaso reacional. Formou o eletrófilo, o benzeno que está lá dentro, o aromático que está lá dentro, vai atacar isso aqui, tá? Vai atacar, ele vai para cima, ok? Bom, esse é um dos motivos pelo qual nós não podemos ter, por exemplo, um bromo junto com o cloro, porque aí você tem a possibilidade de formar 2 tipos de produtos, né? Então, o que vai acontecer? Como eu tenho um eletrófilo aqui e a nuvem pi de elétrons da dupla ligação, vai atacar. Tá? Lembre sempre, é de quem tem o elétron para quem vai receber o elétron, a seta, certo? De quem tem para quem recebe a seta, ok? Ótimo, o que nós vamos aprontar aqui agora? Crianças, pense aqui numa coisa, vou colocar aqui, ó. Essa ligação é um parzinho de elétron também, pode ser qualquer uma delas, tá? Aqui eu destaquei uma só para facilitar o visual, né? Meninos, então, esse ataque é um ataque nucleofílico, ele está indo atrás de quem? De um eletrófilo. Então, quem é que vai ligar no anel? O eletrófilo. Então, o que nós vamos ter? Ó? Rompendo a ligação dupla. Eu tenho uma dupla que está aqui, eu tenho uma dupla que está aqui. A dupla que estava nesta posição aqui, ó, certo? O que vai acontecer com ela? Ela vai formar a ligação com o cloro que chegou agora. Bom, como esse carbono aqui cedeu o elétron dele, ele vai ficar momentaneamente como uma carga positiva. Popularmente nós chamamos isso de, exatamente, carbocátion, né? Ou também um chamado intermediário de reação ou estado de transição. R$1, R$1, considerando que a inflação já comeu praticamente 90% do real, vai sobrar 10 centavos desse R$1, né? Meninos, o que acontece? Ó, isso aqui é um estado de transição, né? E não intermediário de reação? Não, é um intermediário, ele existe, né? Estado de transição é aquele da SN2, tá? Aqui é monomolecular. Tranquilo? Beleza. Ó, presta atenção aqui, ó. Aquele parzinho de elétron agora tá aqui, ó. Bom, formando a ligação e completando, né, o bom e velho octeto do cloro aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês não se perderem enquanto, ó. 2, 4, 6, mais o parzinho da ligação, 8, fechou. Só que o que aconteceu? O anel perdeu a sua aromaticidade. Como assim aromaticidade? Olha só tem 4 elétrons pi. Esse carbono aqui só está fazendo ligação em sigma, ele passa a ter reibridização em sp3.
Olha aqui, outro carbono sp3, então acabou com a aromaticidade do anel. Essa dupla ligação aqui, ela vai ressonar, ela vai se deslocar dentro do anel, tá? Ela fica sempre se deslocando e a carga, lógico, vai caminhar aqui, né? Você pode desenhar novas estruturas, né? Tipo, ó, o que poderia acontecer aqui, ó? Você poderia descrever a estrutura assim também, ó. Quando vocês estiverem vendo no livro, vocês vão ver, ó. Se eu joguei a dupla para cá, a carga veio para cá, eu vou ficar com uma dupla aqui e eu vou ficar com o cloro aqui, ó. Tá? Aí se essa dupla vem para cá, continua caminhando e formando a dupla e o estado o intermediário da reação, ele vai caminhando a dupla, a carga sobre todos os átomos, né? Então ele dispersa aquela carga positiva em cima de 5 átomos de carbono, não de 6, só de 5, tá? Porque o carbono que o cloro está ligado, ele não participa dessa mudança de dupla ligação, porque já não tem mais a dupla, tá? Então, fechando essa conversa aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui o ataque da nuvem π sobre o, como que é o nome aqui, cabra? Eletrófilo. Ou seja, daquele indivíduo que está afim do elétron. Então, ele fala, vem elétron que eu te espero. E o elétron foi atrás dele. Rompeu a ligação, perdeu a aromaticidade, tá? E nós vamos fazer a sequência dessa coisa espetacular, né? Então, ó, terceiro passo, não faz cara feia não, Mariana. Pode parar com isso. Aí, cara feia é fome, eu sei que você deve estar com fome. A lubriguenta do jeito que é. Vamos lá. Eu só estou trazendo o anel aqui para baixo, tá? Aqui, ó. Isso, isto, isto. A carga está aqui, tá? Vou deixar localizado para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Meninos, o que que acontece? Essa não é uma situação estável. Então, a natureza arruma algum artifício para voltar à aromaticidade. Porque um anel de 6 membros plano é mais estável do que um anel de 6 membros que tem um carbono sp3. O carbono sp3 ele é tetraédrico, né? Então ele vai dobrar o anel todinho, tá? Então ele gera uma torção em cima dele. Que torção? Pensa, o carbono sp3, o ângulo médio de ligação dele é de 109 graus. Né? E aqui, ó, tem um hexágono, né? O ângulo interno de um hexágono quantos graus vocês lembram disso? É 180, 120, né? Dá 120 graus, né? O ângulo interno, 120? Não, dá 80 graus, né? 80 graus. Que coisa, né? É difícil viver. Se eu preciso de um ângulo de 109 e eu passo a ter um ângulo de 80. Então tem uma tensão muito grande aqui nessa dupla ligação, nessa ligação. Então, o que vai acontecer? A natureza da própria molécula se reorganiza de forma que ela facilite a restituição da aromaticidade. Então, o que nós teremos? Esse parzinho de elétron desse hidrogênio vizinho ao cloro, ele vai sair daí. Como que ele vai sair daí? Ué, o que nós temos lá? Volta lá na primeira etapa, ó. Nós temos alguém com a carga negativa. Então, você vai chamar o outro cloro, a carga negativa dele, tá? Contando todos os elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você pega um parzinho de elétron desse, mostra que ele vai tirar esse hidrogênio, tá? Você vai mostrar que esse par de elétrons aqui, ó, vou colocar ele lá para dentro, esse par de elétrons aqui, ele vai voltar para dentro do anel, tá? Então, o que nós vamos ter? Devagar e sempre, juntos chegaremos lá. Aqui, ó. Pronto. Eu tinha a dupla aqui, eu tinha a dupla aqui, a dupla ligação voltou para dentro do anel e eu tenho um cloro ligado aqui. Ó, hidrogênio mais cloro, o hidrogênio sai como um H+, o cloro fornece o par de elétrons e eu formo o quê? HCl. Ok? Esse é o mecanismo, tá? Todas as reações de substituição eletrofílica dos aromáticos seguem essa regra, essa descrição matemática, tá? Eu tenho um rompimento de uma das ligações para formar o eletrófilo, tá? Esse eletrófilo sofre o ataque da nuvem π, há a perda da aromaticidade do anel, tá? Então eu gero um intermediário instável, tá? Bem menos estável do que a molécula original, ok? E na sequência, caiu energia? Ah, tranquilo, beleza, deixa eu ver aqui, uns 5 minutos.
Mas tudo bem, tá gravado, depois se você precisar, você abre lá, tá? Eu vou colocar, amanhã eu já coloco lá a gravação. Então, eu tenho um ataque sobre a carga, beleza? Joia demais, tá? Então, eu tenho que restituir essa aromaticidade. Como que eu posso restituir? Eu vou tirar o hidrogênio mais ácido que eu tiver. O quê? Hidrogênio ácido? Por que esse hidrogênio aqui é ácido? Porque o cloro é muito eletronegativo, ele polariza a ligação nessa região, ele rouba o elétron do hidrogênio, então ele rouba assim, né? Ele polariza, ele gera um polo negativo sobre o cloro e um polo positivo sobre o hidrogênio aqui, ó, tá? Aí o hidrogênio é arrancado e o par de elétron do hidrogênio volta para dentro do anel, né? No caso ali, eu pus aquele par de elétron de verde ali, vamos colocar um par de elétron verde aqui também, ó. Cadê ele? Esse aqui, ó. Seria esse. Lógico que a gente não pode localizar esses pares de elétrons, né? Eu só estou dizendo aqui para mostrar para vocês de onde é que ele veio. Tranquilão? Beleza? Ótimo. Essa é a halogenação dos aromáticos, tá? Todos os benzenos, todos os naftalenos, tá? Podem reagir desse formato. O mecanismo sempre será o mesmo, tá bom? Joia? Perguntas? Tranquilo aí? Ótimo. Vou, por enquanto, tranquilo, né? Ok. Beleza, eu vou subir a tela, aí nós vamos para essa sequência. Bom, olha, se eu tivesse usado o bromo aqui, crianças, seria a mesma coisa. Tá? Ok? É a mesma coisa. A sequência da reação é a mesma. Por quê? Porque o substrato é o mesmo. Eu mudei o reagente, mas o substrato é o mesmo. Então, se o substrato é o mesmo, ele trabalha com o mesmo tipo de reação. Substituição eletrofílica mononuclear, monomolecular, mononuclear, tá? Beleza, né? Ok, então foi a halogenação, segue essa regra aí. E se eu tivesse uma alquilação, né? Vamos colocar um grupo CH3 no anel? Vamos colocar. Então, eu vou colocar aqui hoje para vocês, tá? A chamada alquilação Friedel-Crafts. Alquilação. Essa aparece bastante. Alquilação Friedel e Crafts. Isso aqui eles estudaram as reações, tá? Na verdade eles trabalharam juntos, eram grandes amigos, tá? Trabalharam juntos e descobriram algumas reações, eles fizeram várias reações aromáticas, duas ficaram realmente assim, muito famosas, uma delas é essa é a alquilação, a outra é a acilação, nós vamos ver também, tá? E depois elas brigaram, tá? Tiveram uma discussão no triângulo amoroso lá que não deu certo, né? Bom, o que acontece? Gente, nós estamos falando de 1940, 42, por ali, né? Aqueles intermédios da Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra, tá? Bom, sim, eu sei, Maria, né? A Segunda Guerra terminou em 1945, eu tô falando de 42. Sim, 42 foi quando eles começaram a trabalhar, tá? 45 terminou a guerra, naquela época a ciência era muito mais lenta do que hoje, né? Tá? Eu lembro que a gripe espanhola mesmo, ela só foi ter vacina, né? A gripe espanhola vem da Primeira Guerra Mundial, ela só foi começar a discutir vacina dela em 1940, né? Então, aí, a nossa aí apareceu em 2019, né? Em 2020, finalzinho de 2020, já existia vacina, para vocês verem a diferença, né? Bom, vamos conversar de outra coisa agora, né? Alquilação. Se a alquilação é eu acoplar qualquer cadeia, tá? Que não seja outro anel aromático, tá bom? Porque isso aí vai entrar outro tipo de reação. Qualquer cadeia no anel. Então, eu vou colocar aqui, ó, acoplar, grupo alquila, ao anel. Ok? Fazer um acoplamento. Vou substituir o hidrogênio por um grupo alquila. Então, qual é a vantagem dessa reação? A maravilha dessa reação é porque eu aumento o número de carbonos no substrato. Eu saio de um C6, eu posso ir para um 7, 8, 9, 10, vai depender do grupamento que eu vou usar. Tá? Então, assim, é fantástica essa reação, lógico, claro que ela é fantástica, né? Meninos, ela é um acer, claro, né? Uma substituição aromática, eletrofílica aromática, tá? Ela é catalisada também, tá? Ela vai ser catalisada
Opa, vamos voltar aqui, né? Ela vai ser catalisada por os de sempre, ácidos de Lewis. Por que ácido de Lewis? Porque o ácido de Lewis ele vai gerar a heterólise da ligação que eu preciso, tá? Então, catalisada por ácido de Lewis. No caso, ó, a LCl3, mas é o mesmo, a maioria delas usam o mesmo catalisador, tá? A meninada tá brincando aqui na rua, fazendo barulho, mas tudo bem. É BR3, são crianças, deixem brincar. Pronto. Ah, e tem outros, tá? Esses aqui são os mais comuns, são os que mais aparecem, tá? Um reagente meu, que vou usar para sofrer a heterólise, eu vou usar como reagente aletos de alquila. Aletos de alquila. Professor, lembrei aqui que é aleto de alquila. Volta para a orgânica 1, por favor, tá? Pare de dar cães. Não, aqui, ó. Aletos de alquila. Quem que é o aleto de alquila? É aquela representação genérica que a gente fala RX, né? Não é raio-X, tá? X é sempre os halogênios. RX é qualquer cadeia carbônica que não seja os aromáticos, tá? Então, exemplo aqui, ó. Um cloreto de metila é um aleto de alquila, tá? Um brometo de etila, tá bom? Tá? Só para lembrar aqui, ó. Ok? São aletos de alquila, tá? São aletos de alquila. Lembrando que aí nós vamos usar aquela mesma máxima que eu comentei anteriormente para vocês, né? Se o reagente tem um halogênio específico, o catalisador tem que ser de acordo. Então, ó, se é cloreto de metila, eu vou usar cloreto de alumínio, tá? Ou cloreto férrico, tem que ter cloro, né? Se é brometo de etila, tem bromo, tem que usar o catalisador com bromo, tá bom? Para eu não ter a possibilidade de ter a formação de produtos indesejáveis, tá bom? Veja que eu não estou nem discutindo porcentagem, né? Quantidade de produto formado. Geralmente as reações de aromáticos, elas vão dar ali entre 75% e 80% de rendimento. São reações bem positivas, tá? Tem uma formação de produto bem rápida. Uma reação dessa, ela ocorre 10, 15 minutos, tá? É uma reação rápida. O que demora é a purificação depois. Uhum. A da purificação que demora mesmo, tá? Pessoal, com quem você está conversando? Comigo mesmo, tá? Comigo. Eu que me perguntei e eu me respondi, tá? Isso mesmo. Bom, crianças, o que nós vamos ter? Numa substituição dessa, né? Então vamos pegar aqui, ó. Eu vou sair de alguém. Eu vou colocar aqui um exemplo com a metila, tá? Por que com a metila? Porque a metila é um grupo pequeno e fácil de desenhar. Credo? Ué. Aqui que eu vou colocar um terco-butil, tanto dá trabalho para ficar desenhando. Eu vou colocar aqui, ó, o bromo. Tá? E se fosse o cloro? Era a mesma coisa. Tá? A diferença é só eu iria mudar o catalisador. Tá? O que eu vou ter como produto? Uma substituição. Tá? Uma substituição. Que tipo de substituição? Eletrofílica em anéis aromáticos. Aí eu vou substituir por isso. E vai ter o que aqui? Sobrar como subproduto HBr. Meninos, cá com nós, ó. Orubo Selva. Eu saí aqui, ó, de um C6H6. E agora eu tenho um indivíduo do tipo exatamente C7H8. C7H8. Tá? Então, qual é a minha vantagem disso? É o crescimento de cadeia, o aumento do número de carbonos na estrutura do substrato. Tá? Isso é extremamente positivo quando nós estamos tratando de aromaticidade. Tá? Quando nós estamos tratando, não só de aromaticidade, quando nós estamos tratando de substratos orgânicos. Tá? É uma vantagem gigantesca nós fazermos o chamado crescimento de cadeia. Tá? Então, se aumenta um carbono, aumenta 2 carbonos, 3 carbonos, sempre será o que nós vamos chamar de uma reação positiva, uma reação com crescimento de cadeia. Ok? Belezinha? Ótimo. Bom, então vamos lá. Tocando a conversa. O que nós vamos fazer? Adivinha? Mecanismo. Vamos lá, mecanismo da reação. Tá? Para você não achar que eu sou doido, né? Mas não é isso mesmo. A loucura é relativo. Né? Quem é louco para um não é para o outro, né? Posso fazer o quê?
Crianças, primeiro passo, primeira etapa, a primeira linha, primeiro passo. Isabela, responde ela aí, Isabela, por favor. Eu não sei quem é a Isabela, não, mas a menina da rua tá chamando a Isabela aqui. Ó, tá? Parando. Eu vou usar aqui a L. Ah, não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Ok, eu vou usar essa aqui de cima com o Broma aqui, não, tá? Vou colocar o Broma aqui. Então aqui eu vou usar FeBr3, tá? Tem que combinar o catalisador com o substrato. Então, o que nós vamos ter aqui? A heterólise da ligação. Lembra que isso aqui é uma ligação polar, né? Por que é uma ligação polar? Ó, lembra lá, ó. Cloro, bromo ligado ao carbono. O bromo é mais eletronegativo, um polo nesse sentido, tem um polo negativo sobre o bromo e um polo positivo sobre o carbono. Não é molécula polar. Então, é uma molécula já com um dipolo permanente. Então, o que eu vou ter aqui? Se o dipolo já é permanente, eu tenho aqui uma formação de uma carga negativa sobre ele. O ferro está aqui com 6 elétrons, certo? Então está com... É ferro, tá, gente? Não é fé, não. Ferro. O ferro está com 6 elétrons ao redor dele. Então ele pode receber o quê? Mais um parzinho de elétrons aqui. De onde que vem esse par de elétrons? Justamente do bromo. Lembra lá, ó, bromo está em qual grupo? 17. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência dele, certo? Mais aquele elétron que está formando a ligação do octeto. Tranquilo? Como a densidade de carga está muito alta sobre ele, então esse par de elétrons vai atacar aqui. Para ele atacar, ele vai romper a ligação, tá? Então, nós podemos colocar aqui, ó, vai formar momentaneamente, né, aquele que nós vamos chamar de intermediário da reação e não estado de transição, né, mais Br, certo? Só que é Br menos, ok? Por quê? Não é um parzinho de elétron que forma a ligação aqui? Então, esse parzinho de elétron vai ficar com o bromo no rompimento da ligação. Joia, né? Lembre-se do velho e bom detalhe. Esse bromo não está livre no ambiente lá, tá? Ele está associado ao ferro. Ele vai ficar na forma de FeBr3, não, 4. BR4, ele não chegou como uma carga negativa, então você vai colocar uma carga negativa aqui, ó. Tranquilo? Beleza. Ele vai ficar igual um tetraedro. Fica igual um tetraedro. Tá? 4 ligações, tal, semelhante à do carbono. Semelhante, não é igual não, tá? Meninos, ótimo, então eu formei aqui, ó, o que eu falei para vocês lá? Formei um carbocátion, né? E esse carbocátion pra gente aqui, ó, né? É o meu, exatamente, meu eletrófilo. Que é o meu eletrófilo. Tá? Então, teve a heterólise da ligação. Tá? Por que houve a heterólise da ligação? Primeiro, porque trata-se de uma molécula polar, né? É um dipolo permanente. Tá? Com a presença do catalisador, o par de elétron do bromo é cedido na formação de ligação covalente com o orbital vazio do ferro. Então, há um rompimento dessa ligação de forma heterolítica, gerando um carbocátion aqui, né, no caso, mesmo que seja um carbocátion de metila, né, mas ele acontece, e eu gero um intermediário interessante, que é o eletrófilo, que é o da próxima etapa da reação. Né? Então, eu formei o indivíduo que caracteriza a reação. Essa é a chamada etapa lenta da reação. Né? Bom, a etapa determinante da reação. Numa segunda etapa, no segundo passo, no segundo caminho, qualquer coisa do gênero que vocês preferirem, tá? É porque isso depende muito do autor, tá? Então, o autor que eu fui alfabetizado, ele fala muito de passo a passo, né? Aí tem outros autores que escrevem na forma de etapa. Qual a diferença? Nenhuma. Só a forma de escrever a palavra, né? O significado é o mesmo, são sinônimos. Ó, vou trazer o bromo para cá, o benzeno para cá, vou carregar o carbocátion, que é a carga positiva, certo? Então, quem é que tem o par de elétron? A dupla ligação. Então, o par de elétron da dupla ligação, certo? Vai atacar o cátion, ok? O que você vai ter? O rompimento dessa ligação, tranquilo? No rompimento dessa ligação, você vai, ó, rompe a ligação, forma um cátion, pode ser em qualquer um dos carbonos, porque todos eles são iguais aqui, né? Lembra? Comprimento de ligação da mesma ordem, aquela coisa toda, né? Fiz um CH3 aqui, ó. Ok? Lembra, ó.
Eu não usei o parzinho de elétron, então o parzinho de elétron está aqui, ó. É isso, formando essa ligação. Tá? Tranquilão? Bom demais, né? Lindo, maravilhoso. É um espetáculo isso aqui, viu? Numa terceira etapa, perdeu a aromaticidade, toda aquela ideia que eu já havia comentado com vocês. Ó, você pode olhar aqui, ó. Dois elétrons pi, 4 elétrons pi. Né? Aqui é um carbono sp3. Né? Deixa eu até deixar anotado isso aqui para vocês, né? Tá aqui, ó. Né? Num determinado tempo, aqui é um carbono sp3, então a molécula deixou de ser plana, deixou de ter 6 elétrons pi, que daria N igual a 1, tranquilo? Ela continua tendo ressonância? Continua. Tá? Eu tenho a ressonância porque essa dupla ligação pode migrar para cá, né? E essa carga vem aqui para baixo. E assim continua o ciclo, né? Tá? Vocês podem dar uma olhadinha depois lá nos textos, para vocês verem que é tranquilo isso aí. Ótimo. O que vai acontecer agora na terceira etapa? Na terceira etapa é a restituição da aromaticidade e encerra-se a reação. Né? Então, só descrevendo, subindo o mecanismo um pouquinho aqui. Vocês verão, é a mesma sequência, tá? Não muda a sequência de etapas quando se trata dos aromáticos, né? Você vai ver que a reação vai sendo processada e vai tendo a mesma sequência, né? Bom, aqui o mesmo argumento, retirada do hidrogênio mais ácido que nós podemos ter aqui, tá? Seria esse indivíduo. Quem vai retirar ele será, no caso, o bromo, tá? Lembra que é o bromo grupo 17, ele tem seus 7 elétrons, certo? 7 elétrons, mais um elétron que ele recebeu do rompimento da ligação, então ficou com 8, certo? Beleza, então o que nós temos aqui, ó? Um parzinho de elétron tira esse hidrogênio, ele vai ser na forma de H+, então esse par de elétron da ligação do hidrogênio vem para dentro do anel, volta a ter a aromaticidade, tá? Pronto, formou a molécula de interesse, né, que nós estávamos propondo, ok? Belezinha pura. Então, volta a aromaticidade, ó, CH3 está aqui, e formou como subproduto o HBr, que é o brometo de hidrogênio, e o produto principal nosso nós vamos chamá-lo de quê? Isso, metilbenzeno. É importante que vocês saibam os nomes, metilbenzeno, ou você poderia chamá-lo de tolueno, que é o nome comercial, que é do bálsamo do Tolu, né? Da escrita lá quando eu comecei a explicar para vocês de onde é que veio a ideia do termo aromático. Tranquilão? Então, meninas, tá vendo? O mecanismo não muda. Então, todos aqueles mecanismos que eu falei para vocês estão relacionados à mesma descrição, tá? Ela segue sempre a mesma sequência, tá? Então, olha só, o que difere Friedel-Crafts da halogenação, tá? A diferença do Friedel-Crafts para a halogenação é porque na halogenação eu vou usar quem? Um halogênio como reagente. Mas você vê que a sequência de etapa aqui continua a mesma. Tá? Eu tenho a heterólise da ligação, ataque nucleofílico, tá? Ataque eletrofílico, tá? E aí nós vemos, ó, Friedel-Crafts, acoplar grupo alquila, não é? Beleza, presta atenção lá, ó. Ó, o que mudou foi aqui, ó. Mas se você olhar o mecanismo da reação, a sequência, ela vai se processar do mesmo jeito. Vamos ver se eu consigo colocar as duas no mesmo plano. Não deve ficar muito pequeno, né? Muito pequeno. Não, muito pequeno. Volta aí, volta. Mas é isso, tá? Tranquilo quanto a isso. É uma reação perfeitamente executável, tá? E são reações tranquilas. Por quê? Porque a partir tanto da halogenação lá, quanto dessa alquilação, partindo do tolueno, eu consigo formar o nitrobenzeno, o nitrotolueno, tá? O que é o TNT, que é um corante, pode ser usado como explosivo também, tá? Eu posso produzir alguns antibióticos. Então, assim, há uma versatilidade nisso. Tá? Então, as moléculas podem ser crescidas, né? Ou seja, aumentar o número de carbonos, aumentar o número de grupos, aumentar a possibilidade de grupos funcionais. Tranquilão? Beleza? Joia. 2 minutinhos para a gente tomar uma água, tá? 8 horas eu estou de volta. Certinho? Certinho. O microfone está desligado, tá? Mas eu estou por aqui. É só o tempo de eu buscar água.
Prontinho, estamos de volta, né? Tranquilos. Todo mundo por aí? Vamos, né? Então, meninos, fazendo a sequência, eu tenho... A sequência dos mecanismos é a mesma, tá? Então, não vai mudar o substrato. O substrato não, vai mudar o reagente. Então, ó, eu fiz a alquilação, nós temos também a chamada acilação, tá? O mecanismo é o mesmo, tá? Não vai mudar em nada. Acilação. Tá? Acilação. O que é a acilação? Então, descrevendo a ideia da acilação, tá? Nós vamos inserir um grupo acil, tá? Ou um grupo acila no anel, tá? Bom, como que eu posso escrever isso para vocês? Deixa eu pensar aqui. Pode ser, assim dá. Olha só, a acilação, né? A gente vai usar o grupo acila. Tá? Então, olha só, eu vou acoplar o grupo acila ao anel. E lascou, quem é grupo acila? E, cambada, grupo acila é a carbonila. Entendeu? É a carbonila, tá? Então, o que nós podemos ter? Nós podemos ter acoplamento de um grupo, tá? Assim, isso é um grupo acila. Mas ficou horroroso esse grupo acila. Vamos fazer direitinho, fazer uma coisa mais organizada, né? O que é um grupo acila? O grupo acila vai ser a nossa carbonila, tá? Dupla O. Aqui, ó. Pronto. Só que no lugar dessa ligação que ficou em aberto, que eu deixei aqui na valência livre, geralmente, tá? Você vai achar um X aqui. Quem que é o X? Adivinha? Isso mesmo. Fluoroclorobromiodo, tá? Então, geralmente é chamado de um aleto de acila. Aleto de acila. Você já entendeu que vai haver um rompimento de uma ligação onde está o grupo acila. Isto. Consequentemente, se tem esse grupo acila, aí você já sabe que vai ter um catalisador, né? Viu que é a mesma coisa? Catalisador. Quem será esse catalisador? Esse catalisador vai ser exatamente, um ácido de Lewis. Quem é que pode ser um ácido de Lewis? Qualquer daqueles indivíduos que eu já coloquei para vocês, de acordo com quem? O halogênio que estiver acoplado à carbonila. Aí, que maravilha! FeCl3, FeBr3, tá? Sempre as mesmas associações, tá? Então, essa é a nossa rotina, tá percebendo que eu não estou mudando o mecanismo da reação, eu estou trabalhando só os reagentes, tá? Nós estamos tendo uma mudança de reagente de uma reação para outra. Essa acilação também, ela é chamada acilação Friedel-Crafts. Deixa eu só completar o nome aqui, né? Friedel-Crafts. Uma história de amor, tá? É assim que é conhecido na história da ciência. Bom, crianças, como que isso vai ocorrer? Ué, simples, tá? Passo a passo, aí vocês vão entender que a reação é a mesma, ó. Vou descrever aqui, ó. Acoplar uma carbonila ao anel. Vou formar uma cetona, tá? Isso é um espetáculo. Por quê? Porque de uma cetona eu consigo fazer uma reação de redução e produzir um álcool. É um álcool secundário, no caso, né? Desse álcool secundário eu posso produzir um ácido carboxílico. E ringas, tá? Exatamente. Eu vou fazer aqui, ó, vou colocar um ametila aqui, ó. Vou aumentar essa cadeia, tá? Ficou tenebroso. Faz direito. Deve ser preguiçoso. H3, C. Ei, mas rapaz, mas que coisa. A mão não tá querendo obedecer o cérebro. Pronto, aí, ó. Quem vai ser meu catalisador? Meu catalisador tem que ser alguém semelhante, tá? Ok, então o que nós vamos ter aqui, ó? Eu vou ter a substituição de um dos hidrogênios, tá? Por esse grupamento acil. O grupamento acil, ó, já sumiu de novo. Grupo acil, ok?
Tranquilo? O cloro que vai desacoplar aqui, ó. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Dupla O, a carbonila e o CH3, tá? Aqui, ó. Eu só inverti a molécula, só girei ela no espaço, tá? E vai sobrar como subproduto pra gente um HCl. Tranquilo? Joia aqui, ó. 2 carbonos, ó. 2 carbonos. E os 6 do anel. Tá? Então, eu estou saindo aqui do indivíduo C6H6, que é o nosso substrato, né? E eu estou passando a ter o quê? Um C8, que são 6 do anel mais 2 de fora, tá? H8, que são 5 no anel mais 3 de fora, ó. Certo? Tranquilão? Quais são as maravilhosas vantagens que eu tenho na acilação de Friedel-Crafts? A primeira, o aumento do número de carbonos. Qual que é a segunda? Eu saio de um hidrocarboneto e dou origem a um composto oxigenado. Aí eu saio de um hidrocarboneto e origino uma cetona. Isso é um espetáculo. Dessa cetona eu posso chegar a um álcool secundário. Do álcool secundário eu posso chegar a um ácido carboxílico. Tá? Do ácido carboxílico eu posso chegar a uma amida. E assim vai. Tá? Então, assim, são as versatilidades dessas transformações. Ok? É. Isso aí. Bom, então como é que ocorre? Passo a passo, igualzinho nos anteriores, tá? Sem tirar nem pôr. Então, ó, primeira etapa da reação, o primeiro passo, eu tenho que gerar o meu eletrófilo, né? Então, quem que vai ser o meu eletrófilo? Sempre o indivíduo de interesse. Então, ó, isso é o meu reagente, ok? A cadeia poderia ser maior? Você poderia, claro, sem problemas, tá? Que eu tenho que usar um catalisador específico, a LCl3, AlCl3, tá? Catalisador específico, tá bom? Aqui uma seta, não é um X, né? Vai ter a heterólise da ligação, não vamos escrever em forma de linha, né? Vou escrever assim mais fácil. Mas para vocês visualizarem, tá? Não tá matando ninguém aqui não, tá? Só as crianças estão brincando lá na rua, tá bom? Vou pensar, não é dentro da minha casa, é na rua. Tá, essa ligação vai romper, o par de elétron vem para cá, tá? Então aqui vai ficar um cátion, e ainda tem ressonância aqui que estabiliza tudo mais, tá? Vamos ver nos desenhos livrais daí. E vai sobrar o quê? Presta atenção, Cl-, tá bom? Esse Cl-, você sabe onde é que ele está ligado, não sabe? Ele está ligado ao... Isso, muito bem, para o AlCl4-, certo? Aqui no rascunho, depois eu apago, vai ficar assim, ó. Alumínio, certo? Ele estava ligado a 3 cloros, ok? A 3 cloros, chegou mais um cloro por uma ligação dativa, que não existe a ligação dativa, né? Uma ligação coordenada. Como chegou mais um elétron, você coloca a carga negativa sobre ele fica igual um tetraedro, tá? Seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Ok? Isso é química inorgânica. Isso aí é coisa básica para qualquer um, né? Bom, meninos, heterólise da ligação gera o intermediário de reação, tá? Lembra, intermediário, não me fala de estado de transição, tá? Intermediário de reação. Estado de transição é SN2, ok? Tranquilo, né? Ótimo. Meninos, minhas crianças, o que eu tenho então? Eu tenho um ataque dado no VP do anel sobre o eletrófilo. Eletrófilo, cadê o eletrófilo? O carbocátion que eu gerei aqui, ó. O íon carbônio, né? Aqui, ó, eletrófilo. E o eletrófilo forte ainda por cima, sabe por quê? O oxigênio é muito eletronegativo, ele saca mais ainda o elétron aqui, essa carga positiva fica escandalosamente grande, né? Bom, no terceiro passo, não, vou para o segundo primeiro, né? Geralmente o segundo vem antes do terceiro, né? Segundo passo, tá acabando a energia por aí, ó, Mariana? O pessoal é o terceiro que sai? Ou você também já acabou a energia, Mariana? Passo. Vamos lá. Pegar a aromaticidade. Aí, a Mariana também saiu da reunião. Acabou a energia? Alguém? A Joyce não voltou. Deixa eu ver quem Aqui tá tá normal, professor. É normal? Deixa eu ver aqui. A Joyce saiu, a Mariana saiu.
Ah, a Maria não voltou. Ah, vamos lá. Tá? Você tinha saído só para tomar um café. Beleza, então o que acontece aqui, ó? Eu tenho a dupla ligação do anel, tá vendo? Ó? Continua a mesma coisa. Vou pegar quem? O meu. Obrigado, Matheus. Meu nucleófilo. Meu eletrófilo, tá? Beleza. Daí, o resto é o resto. Então, você tem, opa, o par de elétron, tá? Seguindo a sequência que nós temos, tá? Pode ser qualquer um dos pares de elétrons. Você mostra o par de elétrons sendo o ataque. Pronto. Você tem a perda da aromaticidade. Colocar a dupla aqui. Vou colocar a carbonila aqui, ó. Pronto. Ó. Aqui está a carga positiva. Por que dessa carga positiva? Você já sabe, está aqui, ó. O par de elétron que for utilizado, certinho, tá? Esse par de elétron agora está formando essa ligação aqui. Bom demais, né? Pronto. Então, terceiro passo. Viu? Ó, perdeu a aromaticidade, tá? Aquela mesma ideia que nós já estávamos trabalhando nas outras, tá? Então, ó, no terceiro passo, nós voltamos, então, à ideia inicial, ok? Estou copiando o grupo de lá para cá, tá aqui, opa, a carbonila está aqui, pronto, o cátion está aqui, o hidrogênio a ser alçado, né? Você pode colocar o catalisador AlCl4- ou simplesmente você vem cá e escreve Cl-, tá? É mais comum você ver. Lembra que ele tem os seus pares de elétrons, né? E o par de elétron ataca aqui. Esse parzinho de elétron do hidrogênio volta para dentro do anel. Pá. Volta para dentro do anel. E você forma novamente o grupo aromático, né? Substituído de uma carbonila. Dupla O, CH3 aqui, e sobrou HCl como subproduto, tá? Quem é que você formou? Quem que é esse indivíduo? Ó, metilfenilcetona, ou uma benzanona. Metilfenilcetona. Tá vendo que o mecanismo continua sendo o mesmo? Tá? Não mudou o mecanismo, tá? Nós seguimos sempre a mesma lógica, fazendo o mesmo caminho de transformação, tá? Nós não temos dentro dos aromáticos uma reação, um mecanismo para cada tipo de substrato que você está trabalhando, tá? Ou, aliás, para cada tipo de reagente, ok? Sempre o mecanismo é o mesmo. Tá? Não vai haver alterações nisso. Então, você descreve sempre o mesmo mecanismo. O que você tem que tomar cuidado é verificar que o catalisador deve combinar sempre, tá? Com o halogênio que você tem no grupamento. Tranquilão? Bom demais, né? Bem tranquilo quanto a isso. Meninos, para nós colocarmos em prática, copia o PDF que está lá no AVA para nós trabalharmos, tá? Tem alguns exercícios lá, tá? Da matéria, da introdução e da matéria de hoje, ok? Vamos discutindo alguns casos, tá? Para nós trabalharmos a fixação dessa primeira parte de aromaticidade, tá? Eu vou copiar daqui a pouco lá para vocês, tem um PDF lá, não precisam me devolver, bom, é prática, faz parte da fixação do assunto que nós estamos conversando, ok? Depois eu vou terminar aromáticos daqui a 2 semanas, aí sim nós faremos um exercício avaliativo, tá? Eu colocarei o exercício lá no AVA para a gente fazer, tá bom? Vai lá, 2 minutinhos para vocês baixarem o arquivo, tá? Tá lá no AVA, logo abaixo do endereço da aula. Aliás, essa que o senhor acabou de fazer, professor, é a resposta de uma das questões. Exatamente, só que eu quero o mecanismo. Vou apagar o mecanismo. Vai ter que se fazer, porque assim, o mecanismo é sempre o mesmo, tá? Não se preocupe quanto, tá bom? Tem que colocar em prática. Caso você caia numa prova de concurso da vida que você tem que fazer a aula prática, tá? Sempre vai ser nessa sequência.
Você tem que descrever o mecanismo e ir explicando o mecanismo, né? Já conseguiu baixar? Pam, 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 param, param. Calculadora. O primeiro aí é facinho, tá? É direto, é só prática de nomenclatura, tá? Já viu que eu tô colocando, comecei a colocar as nomenclaturas aí. Por quê? Porque nós precisamos desta nomenclatura, tá? Já já eu olho aí com vocês, tá? A primeira, a gente vê a segunda e vamos lá. Vamos tocando aí que vocês vão ver. Vamos ver o primeiro? Para refrescar as moleiras. Essa primeira molécula aí mesmo, a gente, num dos exercícios que nós vamos ter mais à frente, nós vamos fazê-lo. A partir do benzeno, vamos chegar nesse produto aí. Aqui, ó. Aqui, ó. É um aldeído, né? Um aldeído. E tem que lembrar o nome do grupo funcional. Claro! Oxe! Não estou falando com pré-primário, mas não. Aqui tem que se lembrar. Aqui funciona essa aqui, aldeído. Aldeído. Então, aqui você já tem, ó, um grupo funcional. Aldeído. Que é um grupo acila, né? Um grupo acil. Dá para nós chegarmos ele facinho. Tá? O que você tem aqui, ó? Uma ramificação, que no caso é isopropil. Você pode enumerar a cadeia. 1, 2 e 3. Seria o quê? Seria 3 isopropil. 3 isopropil. É o benzenaldeído, né? É o benzenal, né? O benzenaldeído. Benzenal. Ou ainda, né? Qual a relação que existe entre eles aqui? É a posição meta, né? Então você poderia chamá-lo de meta, isopropil, benzenal. Ok? Simplesinho, né? Alguma pergunta? Vai lá no próximo, é que eu espero. Um minutinho, tá? Se a gente consegue fazer essa lista toda hoje. Acredito que dá tempo, não dá? Ó, não vou negar que eu errei, talvez, essa primeira. Mas assim, deixa em off. Deixa em off? Eu não vou contar pra ninguém, não. Vamos ver o próximo, então? Vamos ver aqui. Vou copiar aqui. Vai ser mais fácil ainda, né? Isso é tranquilo. Metanal?
Só se você usasse, ô Mariane, você poderia falar. Deixa eu colocar aqui, né? Você poderia falar 1 metanol, 3 isopropil. Aliás, tem que ser ao contrário, porque aí vem antes de M, é burro. 3 isopropil, 1 metanol, tá? Aí você ficaria benzeno, né? Como nome final. Acompanhou? Mariana sempre querendo arrumar confusão. Errou mesmo, né? Não, tranquilo. Estamos aqui para errar hoje, para não errar depois, tá? Show. Sim, não estaria errado, não. É porque os onomáticos, Mariana, eu posso... como ele não tem uma regra fixa, né? Eu tenho várias possibilidades de nome. É lógico que ela não seria a mais comum. A mais comum seria essa segunda aí, ó, meta-isopropilbenzenol. É. Aqui, olha, é o bromo e metil, né? Aqui a ramificação, bromo. Então, você vem, ó, 1 e 2, certo? Você poderia falar que ele seria o 1 bromo, ok? 2 metil, benzeno, que seria uma das nomenclaturas, né? Ou você poderia falar que ele está em posição orto, né? Tranquilo? Aí, se eu fizer ele em posição orto, você pode falar que ele é o quê? Orto, bromo, o quê? Quando você tem só metilbenzeno, de que você chama ele? Além de metilbenzeno? Tolueno, né? Então você pode chamar de orto-bromo tolueno. Que o metilbenzeno, que seria o metilbenzeno, que seria o CH3 ligado ao benzeno, a gente chama ele tolueno. Então, ao invés de você escrever orto-bromo metilbenzeno, você pode escrever orto-tolueno, tá? Tô esperando. Trinta segundos ainda. E aí, conseguiu? Ó. Aí tenta, é lógico, tem que tentar mesmo. Só erra quem tenta. O que você tem? Você tem o grupo funcional aqui que caracteriza o fenol. E você tem os grupos aqui, ó, iguais, ó, que é o nitro. Tá? Então você tem um dinitro, 2 vezes o nitro. Fenol é o grupo principal. É porque, ó, é fenol, F. Nitro, N. Ordem alfabética. Ah, é mesmo, eu lembrei desse negócio, né? Então seria o quê? 1. Agora, sentido horário e anti-horário. Você vai em busca do mais próximo, né? Anti-horário, no caso, né? 2, 3, 4. Tranquilo? Beleza. Como é que seria isso aqui, então? Você poderia chamá-lo de 2,4 dinitro fenol. Tá? Quando você fala fenol, é o hidroxibenzeno, né? É. Então eu poderia chamá-lo de ortonitro para nitro? Não, porque a ideia do orto, meta e para, você só usa quando você tem somente 2 ligantes. Aí, no caso, eu tenho 3, tá? Mesmo que sejam iguais. Somente, tá? Beleza.
Isso aí. Vou pegar outra aqui enquanto vocês vão pensando nele. Vou achar ela aqui. Foi isso. A outra é facinho. Tranquilo. Hidrocarboneto. Vai lá. Pode ser um minutinho aí, né? E aí, conseguiu? Aí, beleza. Aqui a gente identifica primeiro os grupos, né, as ramificações, né? Ó, 2 carbonos, né? Etil. Né? 3 carbonos ligado pelo secundário é um isopropil, né? Aqui também é isopropil, né? Isopropil. Pronto. Ordem alfabética. Ordem alfabética, talvez aqui é um, né? Aí para horário e anti-horário, mais próximo, né? Então, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, ó. Né? Seria a melhor numeração. Aí, como que monta o nome? Não dá para usar a ordem meta-e-para porque são 3 ligantes, né? Então, a gente vai fazendo a ordem de ramificação. Então, ó, 1, etil, por causa da ordem alfabética. Isopropil no 2 e no 5, né? 2 e 5, isso. Como é o isopropil 2 vezes, então você vai falar que é 2 vezes, ó. De 2 vezes, isopropil. Os dois estão ligados ao benzeno. A questão gramatical, isso aí é muito relativo. Você pode deixar escrito assim, junto, né? Ou você pode fazer assim, ó, diisopropil. Lembra que teve essa nova adequação aí da gramática brasileira, né, tal, né? Tiveram algumas coisinhas e tal. Mas como aqui é regra de nomenclatura, não tem muito essa preocupação com a questão da regra gramatical. Mas vai que você encontra aquela teoria da conspiração, né? Se você ver escrito assim, ou assim, tá falando da mesma coisa, tá bom? E aí, Matheus, foi? Mariane, Vinícius, a Isadora, a Thaísa, Tamara, e aí? Respondam, pode falar comigo. Ó, 30 segundos para vocês pensarem nisso. Não, 30 não, 1 minuto, né? Porque tem mais grupos ainda. Isso aí. Tô esperando, viu? Vou parar de assoviar que eu sou desafinado.
Você olha a numeração, que dá a menor sequência de numeração, viu, Mariana? Você está vendo, ó, do lado esquerdo da sua tela, além do bromo, você tem o metil, depois você tem o cloro, depois tem isopropil, depois bromo de novo, né? Então, no caso, é sentido anti-horário, né? Capisco? No meu caso aqui eu tô vendo para a esquerda. Ah, beleza. Tá bom, calei, já calei. Tô quieto. Você pode colocar o hidróxido no final como fenol, viu, Matheus? Aqui, ó, porque se você considerar isso aqui como cadeia principal, ó, aqui é um grupo que a gente conhece, né? É um grupo fenol, tá? Ele acaba sendo o grupo principal aí depois. Pode ser? Vamos lá. Ó, vamos deixar o fenol como grupo principal, então, que facilita a visualização dele, né? Mas vamos lá. O que nós podemos pensar? Como eu tenho bromo, isopropil, etil, cloro, né? Então, lá, bromo, isopropil, cloro, certo? Aqui é etil. Aí nós temos que ver a melhor ordem, né? Melhor ordem numérica. Não dá para colocar os dois bromos na mesma sequência, né? Então, tem que ser por opção. Se eu começar a pensar no sentido anti-horário, então eu ficaria com um para aqui, porque eu estou colocando o fenol como grupo principal, né? Então ele tem que ser o carbono 1, tá? 1. Se eu for para o sentido horário, então eu ficaria com, ó, 2 aqui, 3 aqui, 4, 5 e 6. Eu vou fazer as possibilidades, né? Esse é 1. Bom, aí eu ficaria com o bromo no 2 e no 6, né? Se eu fizesse... E o cloro no 4, né? Então eu ficaria com 2. Só que eu fico com o etil no 3, ó, tá vendo? 3, 4, 5 e 6. O bromo não mudou de lugar, né? Certo? Mas ó, o etil, ó, tá vendo? No sentido anti-horário, ele fica na posição 3, que é bromo, etil. Etil vem logo depois, né? Ordem alfabética. Entendeu? Sim? Sim, né? Então nós poderíamos vamos usar a numeração rosa aí, ó. Então ficaria o quê? 2 bromo. 2 bromo, não, tem duas vezes o bromo, né? 2 e 6, né? 2,6 de bromo. E agora? Então, o etil ou cloro? Cloro primeiro, né? BC. Né? 4 cloro. Ele não mudou de lugar. Vem agora o quê? Isso. Agora vem o 3 etil. Ok? Porque senão, se eu tivesse usado a outra numeração, o etil ficaria no 5. Tá vendo? Mudou, a numeração ficou menor, né? Entendeu, né? Acho que sim. Sobrou quem? O isopropil, né? 5. Você faz na mesma linha, viu? 5.
Isopropil. Isopropil. Acabou, todo mundo ficou a cadeia principal que a gente encarou como sendo o fenol. Você poderia colocar hidrox, né? Você poderia colocar o hidrox logo depois do isopropil, né? Não, antes do isopropil, né? Se você colocasse hidrox e no final benzeno só. Mas o mais comum seria aparecer esse nome desse jeito aí, ó. Tá? Socorro, vou arrancar os cabelos. Não, é isso não. Olha lá, meninos, ó, a sequência aí preveja se o composto é aromático ou não. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeira coisa é olhar a molécula, né? Copiar aqui para vocês. Aí, ó. A primeira é essa aqui. Eu não me lembro se eu desenhar para vocês, mas ele é um monociclo, né? Ele é um... Esse aqui é o 1, 2, 3, 12, né? É um dodecado, né? Um dodecaedro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo. Vai lá, tô esperando. Beleza. Nessa última que eu fiz aqui, Matheus? Ok? Isso. Tá, tem mais uma na lista? Eu atropelei, foi? Letra I. Não, professor, é a última questão que é de mecanismo. Espera só um pouquinho aqui, Matheus. Se eu abrir o volume mais alto e ficou baixo a sua voz. Pode dizer. A última questão tem uma de mecanismo. Ah, não, beleza. Fala, qual dos dois você quer? A letra A e a B também, onde vai ocorrer a heterólise dos... Tá, beleza. Deixa eu passar para lá que eu já te explico aqui, ó. E, pessoal, esse é um item aqui que o Matheus está me pedindo, tá? Então, eu vou falar com ele aqui, depois eu volto no anterior ali, tá? Quando vocês vão resolver nele. Então, Matheus, é uma acila, né? Esse grupo aqui é o grupo acila. É o grupo acila. Então, a heterólise é aqui, ó. O cloro vai sair. Então, lembra, a parte de elétron está aqui, a ligação é polarizada pelo cloro, aí você tem como heterólise a formação desse cátion aqui, ó. É o grupo acil, né? E mais o Cl menos, né? Que sai com a carga negativa. O ataque vai ser nesse centro de cargas aqui. Tranquilo? Isso aqui não é sinal negativo, não, ó. Tá? Isso aqui é porque é sujeira mesmo da hora que você copia a molécula do programa. Ah, eu tinha ficado em dúvida nesse menos aí. Nesse menos aí em cima. Não. Ele é a sujeira mesmo. Você vê que tem outros pontinhos aqui, ó. Aqui mais pontinhos aqui, ó. Tá? O restante você consegue continuar? Sim, mecanismo é só fazer aquele espaço de heterólise, ataque. Isso, passo a passo. Pelo menos os 3 passos. Uhum. Tá? Aí da segunda também é a Sila, né? E a segunda? Não, é a alquila. Alquila. Mas quebra no Cl também, né? No mesmo lugar, sim. Vai ficar Então no carbono secundário. Beleza. Vamos lá. Pessoal, olha essa aqui, ó. É para saber se é aromática. A primeira coisa que a gente vê, trata-se de um ciclo, né? Então vamos por partes, né? Vamos lá. Para ser aromático, parece. Vamos lá. É ciclo, né? Então, bom, ciclo. Beleza. Todos os carbonos são sp2? Vamos ver, todos os carbonos são sp2, ó. Todos eles estão fazendo dupla. Certo?
Obedece o 4N mais 2 igual a π? É isso que nós vamos saber, né? Então você conta, ó. 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5, 6 pares. Certo? Você tem 6 pares, você tem quantos elétrons? 12, né? Então você tem o quê? 4N mais 2 igual a 12 elétrons π. Não dá aromático isso aqui. 4N vai dar 10, né? N aqui vai dar 2,5, ó. Para ser considerado aromático, segundo a regra de Huckel, N tem que dar número inteiro. Tá? E aqui está dando número fracionário. Tranquilo? Então essa aqui pra gente, ó, tá fora. Não é aromático. Tá? Aqui é para colocar em prática mesmo. Vai lá. Vou deixar a outra pronta aqui, ó. Abrindo aqui. Opa, aqui. E aí, esse aí é aromático? Vamos lá. O que é a primeira coisa? É ciclo, beleza. Todos os carvões são sp2? São. Então, plano. É 4N mais 2 igual a π? Aí a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 duplas, né? 7 duplas. Isso, são 14 elétrons. Então, 4N igual a 2 igual a 14. Essa aqui já dá aromático, ó. 4N igual a... Isso. N dá 3, ó. Então, beleza. Essa molécula aqui já é aromática. Ela existe, pessoal? Existe? Sim, isso aí não são moléculas fictícias, não. Tá? Você for procurando lá moléculas aromáticas, você vai ver as moléculas de todos os tamanhos possíveis, né? E com as nomenclaturas. Eu não lembro as nomenclaturas desses aí, não. Tem até as nomenclaturas específicas, né? Biciclo, alguma coisa. É. Aqui, ó. Vou fazer mais essa aqui. Vou fazer, ó. Todos os anéis? Oh, tudo anel, beleza. Dupla para todo lado. Todos os carvões são sp2, são, né? Tem que tomar cuidado com isso, viu? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Já não dá, né? Porque 4N mais 2 tem que dar 16, né? Dá 14. Aí vai ficar N igual a 14 dividido por 4. Então, N vai dar exatamente 7,5. 7,5. N vai dar 3,5. Porque você simplifica aqui, ó. Fica 12 sobre 2, né? É isso? Aí, olha, eu viajando. Você fica aqui, ó. Aqui fica 7, aqui fica 2, ó. Aí dá 3,5. Porque não é aromático, né? Aqui, ó, vou pegar uma aqui, não está na sequência, mas não tem problema não. Só porque por essa questão que eu estava falando para vocês, de tomar cuidado em olhar para a molécula e sair desenhando, escrevendo qualquer coisa. Eu acho que eu até coloquei essa aqui como exemplo de que eu estava explicando para vocês, geralmente eu uso ela, mas se não tiver, tá aqui, ó. É aromático? O que você faz? Você vem cá e conta, 1, 2, 3, matei a pau, né? 4N mais 2 igual a 6N deu 1, beleza, é aromático. Aí eu vou lá e falo para você, não é aromático. Por que ela não é aromática? Aqui, ó. Carbono sp3 aqui, ó. Todos os carbonos devem ser o quê? sp2. Tá? É terrível, né? Tá aqui, ó.
Outra aqui, ó, que é muito comum também, é os erros. Deixa eu ver se é essa mesmo. Vou copiar aqui. Essa aqui, ó. É. Qual o problema, ó? 2, o par de elétrons está para fora. O hidrogênio tem mais tem mais um hidrogênio ligado a esse nitrogênio. Ele está por trás da molécula. Aqui é um hidrogênio sp3, ó. O par de elétrons está para fora. Então aqui só tem 4 elétrons pi, ó. Eu só considero quando ele está com um par de elétrons dentro do anel, tá? Então aqui também não é aromático. Ok? Tranquilo. Tranquilo, Matheus. Sem problemas. É uma boa semana. Fique com Deus. Boa noite. Alguma pergunta, pessoal? Beleza. Eu já vi na sequência, tá? Conclui aí esses demais que estão aí. É tudo na mesma sequência. Eu os vejo semana que vem, na próxima segunda. Tranquilo, Mariana. Sem problemas. Eu tô aqui. É tranquilo, isso aí não tem dificuldade não. É só se testar mesmo, tentar. Então tá bom. Beleza, gente. Tenha uma boa noite, tá? Uma boa semana. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tá? Tenham dias maravilhosos. E nós precisamos de dias maravilhosos, né? Nós temos que acreditar que todo dia é muito bom, né? É isso aí. Ah, boa noite. Boa semana. Até mais para vocês.